O cérebro da sua geração está encolhendo de forma mensurável nas regiões que controlam a memória e o autocontrole. A neurociência já provou isso. A parte estranha: o dano não vem do que está na tela, vem da própria rolagem. A pessoa média desbloqueia o celular 144 vezes por dia. Isso é uma vez a cada 6 minutos acordado. Você não percebe, sua mão se move antes dos seus pensamentos. Cada toque deixa uma impressão digital dentro do seu crânio. Os cientistas acreditam que essas microações reescrevem silenciosamente a arquitetura da sua mente. Exames cerebrais mostram mudanças visíveis em usuários que rolam demais. O que o seu celular faz nos primeiros 7 segundos depois que você o pega choca de verdade os neurocientistas em atividade hoje. Vamos contextualizar. O adulto médio hoje passa mais de 6 horas por dia olhando para uma tela. Os adolescentes chegam a 9 horas. Ao longo de uma vida, isso equivale a 17 anos inteiros encarando um retângulo brilhante que devolve o olhar. Você sente que algo está errado. Não consegue se concentrar como antes. Pega no celular a todo momento. Você pega ele quando está entediado, ansioso, esperando, comendo, andando, até no chuveiro. Mas não consegue nomear o que está acontecendo. Aqui está a verdade. O seu cérebro é plástico. Ele se reconecta fisicamente com base naquilo que você faz com mais frequência. Repita uma ação 10.000 vezes e seus neurônios literalmente se remodelam para tornar essa ação mais fácil. É assim que você aprendeu a andar, a ler, a dirigir. É também, infelizmente, como você aprendeu a deslizar o dedo na tela. O smartphone é a ferramenta mais usada da história da humanidade. Nenhum objeto jamais foi tocado tantas vezes com tanta frequência. Seu cérebro vem se adaptando silenciosamente a isso, 24 horas por dia, há mais de uma década. 3 palavras importam aqui. Atenção! Sua capacidade de manter o foco em uma única coisa a qualquer momento. Dopamina, a substância química que o seu cérebro usa para prever recompensas antes mesmo que elas realmente cheguem à sua vida. Massa cinzenta, o tecido denso que comanda o pensamento, a memória e a emoção. Cada rolagem afeta os 3, mas a verdadeira história começa com um pequeno sequestro químico. Aqui está o primeiro mito que precisamos destruir. A maioria das pessoas pensa que a dopamina é a substância química do prazer. Não é. A dopamina é, na verdade, a substância química da antecipação dentro de você. Ele não dispara quando você recebe a recompensa. Ele dispara quando você apenas pode receber uma, de forma imprevisível. Acontece que este é exatamente o ciclo que o seu telemóvel foi cuidadosamente concebido, desde a raiz, para explorar. Imagine que você está diante de uma máquina caça-níqueis. Você puxa a alavanca. Às vezes você ganha. Às vezes você perde tudo. Você nunca sabe qual será o resultado. É essa incerteza que faz sua mão voltar para mais uma jogada. Os cassinos descobriram isto há décadas. Chama-se esquema de recompensa variável, o padrão mais viciante que se conhece. Agora olhe para o seu celular. Você desliza a tela. Às vezes uma mensagem, às vezes uma curtida, às vezes absolutamente nada, às vezes algo incrível, você nunca sabe qual. Seu polegar se torna a alavanca, seu feed se torna os rolos girando. Isto não foi um acidente. Em 2007, um professor de Stanford chamado B.J. Fogg abriu um laboratório. Foi dedicado ao que ele chamou de design persuasivo. Seus alunos construíram sistemas de notificação que você usa diariamente. Eles criaram o gesto de puxar para atualizar e a rolagem infinita, estudando quais cores e sons mantêm o seu cérebro fisgado. Pontos vermelhos, pequenos números, o suave tilintar. Cada um foi escolhido por alguém que observava os dados do seu cérebro em tempo real. Ao contrário do que muitos pensam, o seu telemóvel não é uma ferramenta neutra. É uma máquina caça-níqueis com câmara. É por isso que você verifica sem decidir. Seu córtex pré-frontal
A parte que planeja nem sequer recebeu o aviso. Sua mão se moveu completamente sozinha. Este ciclo é apenas a superfície. Um dano mais profundo ainda espera por baixo. Agora vamos falar sobre atenção. Quando você troca de uma tarefa para o celular e volta, algo se quebra silenciosamente. Acontece que você não volta com a mente renovada. Uma parte do seu foco fica para trás, resíduo de atenção. Mesmo depois de largar o telefone, uma parte do seu cérebro ainda está pensando naquela notificação que você viu. Podem ser precisos 23 minutos para voltar totalmente ao que você estava fazendo antes. 23 minutos por causa de um único olhar. Agora multiplique isso por 144 olhares por dia. A conta não fecha na vida moderna. Já não existe mais foco sustentado. E o seu cérebro sabe disso, pagando o preço em silêncio. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia descobriu que a janela média de foco dos adultos entrou em colapso de forma dramática ao longo de 20 anos. De 2,5 minutos para apenas 47 segundos hoje. Mais curto que a maioria das músicas que você ama. Seu córtex pré-frontal, a parte pensante do seu cérebro, fica exausto com toda essa alternância constante entre tarefas. É o mesmo cansaço que você sente depois de um longo dia de reuniões. Só que agora ele bate na hora do almoço. Mas aqui está a parte mais estranha. A simples presença do seu celular já faz diferença. Pesquisadores realizaram um teste cognitivo marcante. Um grupo deixou os telefones em outra sala, outro os colocou virados para baixo e outro os guardou dentro de uma bolsa. O grupo com os celulares por perto teve um desempenho mensuravelmente inferior nos testes de memória de trabalho, mesmo sem nunca tê-los tocado. O celular nem precisa vibrar, seu cérebro já está atento, e é a sua memória que paga o maior preço oculto. Esse é o efeito Google. Quando seu cérebro sabe que um fato está a um toque de distância, ele deixa de armazená-lo. Você não decora números de telefone, mal se lembra de aniversários, esquece o que comeu há 3 dias, ou o enredo do filme da semana passada. O seu hipocampo, a estrutura de memória com formato de cavalo marinho, funciona como um músculo. Use-a e ela cresce, ignore-a e ela encolhe. Durante a maior parte da história, os humanos carregaram o conhecimento dentro de si. Histórias, direções, rostos, poemas, receitas. Agora, terceirizamos tudo isso para um retângulo brilhante no nosso bolso. Você é a primeira geração com o segundo cérebro no bolso, e a primeira a perceber o primeiro ficar em silêncio. Até tirar uma foto prejudica a memória. Um estudo da Universidade Fairfield pediu a pessoas que caminhassem por um museu. Metade tirou fotos das obras, a outra metade apenas observou. No dia seguinte, o grupo das fotos lembrava menos objetos e detalhes. No instante em que você aponta uma câmera, seu cérebro diz: outra pessoa está lembrando disso. Eu não preciso. Depois tem o sono. A luz azul da tela suprime a melatonina, o hormônio que avisa ao seu corpo que é noite. Rolar o feed por 30 minutos antes de dormir e o seu corpo pensa que é meio-dia. O sono profundo é quando o seu cérebro consolida a memória. Ele arquiva o que importou e apaga o que não importou. Corte o sono profundo e você acorda com o dia de ontem ainda meio processado. Faça isso toda noite e anos de memórias começam a se apagar. Então, os pesquisadores encontraram algo inesperado nos exames. Em 2014, neurologistas colocaram usuários de smartphones em máquinas de ressonância magnética. O que viram os deixou paralisados. Os cérebros dos usuários frequentes tinham menor densidade de matéria cinzenta no córtex cingulado anterior, que controla o impulso e a emoção. O padrão parecia perturbadoramente familiar. Correspondia exatamente aos exames cerebrais de pessoas viciadas em cocaína e heroína. Um estudo coreano mais amplo em 2017 escaneou os cérebros de adolescentes com problemas diagnosticados de vício em smartphone. Eles encontraram desequilíbrios químicos nas mesmas regiões que regulam o humor e a recompensa.
Dois neurotransmissores haviam mudado drasticamente. O GABA é o freio do seu cérebro, o glutamato é o acelerador. Nesses adolescentes, o freio estava enfraquecendo silenciosamente, o acelerador estava travado. Isso é uma química que se parece muito com ansiedade, depressão e esgotamento constante. Esta geração está agora relatando esses mesmos sintomas em níveis recordes, e os cientistas acreditam que a culpa é dos nossos dispositivos. A ínsula, uma região que ajuda você a sentir o próprio corpo, também sofre alterações. Usuários frequentes apresentaram redução de volume, o que talvez explique por que tantas pessoas dizem se sentir anestesiadas, desconectadas, observando a própria vida de fora de si mesmas. Ao contrário do que muitos acreditam, isto não é apenas um mau hábito. É uma mudança física mensurável dentro de você. É uma mudança no próprio órgão que faz de você quem você é. Mas a verdadeira reviravolta é o que vem a seguir. Você já sentiu seu celular vibrar no bolso, foi pegá-lo e não encontrou absolutamente nada ali? Isso se chama Síndrome da Vibração Fantasma. Cerca de 80% das pessoas relatam senti-la regularmente ao longo do seu dia agitado. Seu cérebro está tão condicionado ao seu dispositivo que ele alucina a notificação, mesmo quando nada realmente aconteceu. Seu sistema nervoso contratou um assistente e esse assistente vê fantasmas em toda parte para onde tenta olhar desesperadamente. Depois, há a camada social. Quando você percorre a vida das outras pessoas, sua rede de modo padrão é ativada. Essa é a parte do seu cérebro que devaneia e reflete sobre você mesmo. Você não está só assistindo, você está se comparando. E você está sempre perdendo. Você compara sua terça-feira comum com os melhores momentos de outra pessoa ao longo de 3 anos inteiros, editado por um algoritmo para fazer você se sentir pequeno. A solidão aumenta com o tempo de tela. Uma constatação consistente. Quanto mais horas você passa conectado online, mais solitário se sente offline. Parece um paradoxo, não é? Seus circuitos de empatia precisam de contato cara a cara para se manterem aquecidos. Contato visual, microexpressões, o tremor de uma voz. As telas eliminam tudo isso. Você recebe informação, não conexão. E há uma data que os psicólogos não param de destacar: 2012. Esse é o ano em que o uso de smartphones ultrapassou 50% entre os adolescentes ocidentais em todo o mundo. Também é o ano em que as taxas de depressão, ansiedade e automutilação entre adolescentes começaram a subir acentuadamente, país após país, especialmente entre as meninas. Cada indicador da saúde mental dos adolescentes, estável por décadas, começou a cair naquele ano e nunca mais se recuperou. A correlação não é prova, mas a forma da curva é difícil de ignorar. Isso é permanente? Aqui está a boa notícia. A neuroplasticidade funciona nos dois sentidos. O cérebro que se reconfigurou em torno de um celular pode se reconfigurar para longe dele. Estudos sobre pequenos detox digitais mostram algo notável. Em 72 horas longe das telas, a capacidade de atenção começa a se recuperar. A sensibilidade à dopamina se restabelece. O sono se aprofunda. O humor melhora. Em um experimento dinamarquês, os participantes abriram mão das redes sociais por uma semana. Eles relataram maior satisfação com a vida e menos stress. De 3 a 4 semanas de uso reduzido de telas, reverteram alterações estruturais. O tédio, afinal, não é o inimigo. O tédio é a porta de entrada. Pare de alimentar seu cérebro com estímulos constantes. A rede de modo padrão se ativa de uma forma mais saudável. É ali que vivem os devaneios. É dali que vêm as ideias originais. Todo grande escritor, cientista e artista da história teve longos períodos de vazio, caminhadas, banhos, momentos olhando pela janela. Esse vazio foi o que permitiu que as mentes deles conectassem pensamentos distantes. Você não foi quebrado, você foi treinado. E você pode se desprogramar. Seu cérebro não está danificado, apenas distraído.
Então, o que você deve fazer a partir de amanhã? Vamos ao que interessa. Nada de sermão, só 5 coisas que funcionam. Número 1. Ative o modo escala de cinza. Vá até as configurações de acessibilidade e retire toda a cor da sua tela. Cada ponto vermelho foi ajustado para sequestrar sua atenção. Cada miniatura vibrante, cada ícone de aplicativo brilhante sequestra a dopamina. Tire a cor e a atração enfraquece da noite para o dia. Seu cérebro literalmente perde o interesse. Usuários relatam uma queda de 30% a 50% no tempo de tela em uma semana, com zero força de vontade. Número 2. A distância vence a disciplina. Não tente resistir ao seu celular a 15 centímetros de distância. Você vai perder. Força de vontade é um recurso finito, distância não. Coloque o celular em outro cômodo enquanto você realmente tenta trabalhar. Carregue o celular fora do quarto à noite. Cada passo extra entre você e o aparelho é um presente para o seu córtex pré-frontal. Número 3. Proteja a primeira e a última hora do seu dia. A primeira hora define o seu equilíbrio emocional. Encha-o de notificações e o seu sistema nervoso começa o dia preso em modo reativo desde o primeiro minuto. A última hora antes de dormir é quando seu cérebro arquiva o dia. Se você a preenche com rolagem infinita, nada se consolida. Experimente uma semana em que a primeira hora e a última hora sejam sem celular. Leia uma página de qualquer coisa. Olhe pela janela. Converse com alguém. Você vai se sentir uma pessoa diferente até sexta à tarde. Número 4. Faça uma coisa de cada vez, de propósito. Seu cérebro não evoluiu para manter 6 abas abertas ao mesmo tempo. Cada tarefa que você conclui sem trocar de foco é como uma repetição na academia para o seu córtex pré-frontal. Ajuste um cronômetro para 25 minutos direto. Faça uma coisa, não 2, apenas uma. Depois descanse. Depois repita. Em 2 semanas, sua janela básica de foco se estende de 47 segundos de volta a uma verdadeira capacidade de atenção. Número 5. A mudança de mentalidade que transforma tudo. Redefina quem você realmente é dentro de todo esse sistema. Em cada aplicativo gratuito que você usa, você não é o cliente, você é o produto à venda. A sua atenção é vendida em fatias de 10 segundos, o dia inteiro, a quem pagar mais. No momento em que você vê isso com clareza, o feitiço enfraquece. Você para de perguntar, por que não consigo parar de rolar a tela? Você começa a fazer uma pergunta mais afiada. Quem realmente lucra toda vez que eu não largo isso? Nada disso é sobre odiar o seu celular. O seu celular é, de fato, um milagre da engenharia moderna. É um mapa, uma biblioteca, uma câmara, um tradutor, uma forma de ouvir a voz da vovó a quilómetros de distância. O objetivo não é jogá-lo no oceano. O objetivo é usá-lo e não ser usado por ele. Pequenas vitórias diárias se acumulam rápido. Uma caminhada de 20 minutos sem o celular. Um jantar sem nenhuma tela por perto. Uma notificação desativada que nunca mais volta a ser ligada. São ações minúsculas. Elas se acumulam ao longo das semanas. Em apenas um mês, a maioria das pessoas que os experimentam relata sentir-se mais calma, mais lúcida, mais presente, mais autêntica. Seu cérebro realmente quer voltar para você. Você só precisa dar espaço a ele. E há uma pergunta mais profunda sobre tudo isso que a ciência, sinceramente, ainda não consegue responder por completo. Ainda não sabemos o que uma vida inteira nesses aparelhos faz com a mente humana. Sinceramente, ninguém sabe. Os usuários mais antigos de smartphones em uso intenso hoje têm apenas 30 e poucos anos. Ninguém vivo sabe como isso termina. Crianças que recebem tablets aos 2 anos de idade são a primeira geração a crescer inteiramente dentro do algoritmo. Como serão seus pequenos cérebros aos 40, ninguém vivo hoje pode honestamente prever com certeza. Esse é o experimento em que todos nós estamos inseridos, agora mesmo, juntos, quer tenhamos escolhido ou não. Mas veja bem, você não está sem poder dentro desse experimento, nem um pouquinho sequer.
Cada hora que você protege, cada caminhada sem um aparelho, cada refeição que você come sentindo de verdade o sabor da comida, conta. Cada um é um pequeno ato de independência neurológica, reconfigurando silenciosamente o mesmo cérebro que passa o dia inteiro rolando a tela. Seus ancestrais, há milhares de anos, sentavam-se ao redor do fogo e contavam longas histórias sem qualquer distração. Esse mesmo cérebro ancestral ainda está dentro do seu crânio. Ele só precisa de um pouco de silêncio para se lembrar de si mesmo. Se você achou isso útil, tem mais uma peça do quebra-cabeça que você realmente precisa ver a seguir. O sono é quando seu cérebro repara silenciosamente quase tudo que o celular estraga: a memória, o humor, o foco e a força imunológica. Mas a maioria das pessoas dorme de forma errada sem nem perceber, e isso silenciosamente arruína a recuperação. Assista ao próximo vídeo para descobrir como o sono reconstrói aquilo que os celulares apagaram dentro do seu cérebro moderno, cansado e sobrecarregado de estímulos. Enquanto isso, me diga com sinceridade aí nos comentários: quantas horas por dia você fica no celular? Sem julgamentos, apenas curiosidade. Se vídeos como este te ajudam a pensar com mais clareza, inscreva-se discretamente para mais mergulhos profundos na mente. Cuide do órgão que está silenciosamente assistindo a isto agora mesmo.